Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês um novo curso. É um curso muito pedido pelo pessoal aí que acompanha o canal, né? E estamos atendendo essas solicitações, que seria a parte da programação avançada, a programação parametrizada. Dividimos em 2 módulos, um exclusivo para a linguagem Fanuc, são 11 aulas, e outro para Siemens, mais 11 aulas, ok? Então eu pediria que para você assistir todas, tá? Não se importe com o tempo, a aula às vezes demora tempo. A diferença de dica e aula é essa. Dica é rápida, é dar uma dica sobre um determinado assunto, então é rapidinho. Aula é demorado mesmo, se você quer uma aula de boa qualidade é demorada, tá? Então não tenha pressa. E assistam todas as aulas para você poder entender bem, tá? Lembrando que quem não assistiu pode assistir observando o nosso site, né? www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, e aí você pode selecionar aí um vídeo que queira assistir, uma aula que queira assistir de toda a nossa série. Os vídeos são numerados em ordem sequencial e as aulas também são numeradas em ordem sequencial. Então nem toda a sequência de aulas está na mesma sequência de vídeos, porque existem vários cursos, vários assuntos correndo em nosso canal, e isso às vezes altera a sequência lógica da numeração dos vídeos. Mas as aulas, sim, se você assistir a aula 1, procure a aula 2, procure a aula 3, só que nem sempre vão estar na mesma sequência numérica dos vídeos. Às vezes o vídeo 67 é a aula 1 do curso de operação, aí a aula 2 está lá na vídeo 80, por exemplo, tá? Então tem esse caso aí, tá? Se você gostou do nosso vídeo, dê seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. É muito importante para a gente saber a sua opinião a respeito dos nossos cursos, né? Procura dar uma olhadinha em vídeos anteriores para você ter credibilidade no que a gente fala, o nosso currículo, nossa vivência dentro do mundo CNC, né? E acompanhe a gente aí. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber aí as notificações dos novos lançamentos do canal, ok? Eu deixo meu abraço a todos aí, boa sorte. Uma programação parametrizada não é um bicho de 7 cabeças. Nós vamos mostrar agora, a partir desta aula 1, como é que funciona a coisa da parametrização, tá? Essa primeira aula nós vamos falar de forma simples como que funciona o conceito de uma variável, tá? De como é que funciona um parâmetro, legal? Então veja aí. Iniciando o curso de programação avançada parametrizada para a máquina CNC Fanuc. Então esta é a aula 1, né? Estamos iniciando um curso de programação atendendo a nossos amigos que solicitaram essa parte do curso, né? Então a linguagem vai ser exclusiva Fanuc. Qual que vai ser o programa? Aula 1, programação por variáveis parametrizadas, vai ser o vídeo 140. Aula 2, manipulação de telas de variáveis parametrizadas, vídeo 141. 3. Introdução de valores e cálculos nas variáveis parametrizadas, vídeo 142. Aula 4. Variáveis parametrizadas do sistema CNC, vídeo 143. Aula 5. Operadores comparativos, desvios condicionais e incondicionais, repetições usando as variáveis parametrizadas, vídeo 144. Aula 6. Exemplos diversos de programação por variáveis parametrizadas, vídeo 145. Aula 7. Subprogramas, subrotinas e encadeamento de subprogramas, vídeo 146. Aula 8. Chamada de subprogramas em macros por variáveis parametrizadas, vídeo 147. Aula 9. Elaborar programas e transformá-los em funções M's e G's, executando-os por funções M e G através de variáveis parametrizadas, vídeo 148. Aula 10, ciclos fixos
para centro de usinagem, subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Vídeo 149. Aula 11. Ciclos fixos para tornos, subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Vídeo 150. Então, aula 1 do 11. Programação por variáveis parametrizadas. Vamos dar uma ideia de como funciona a parametrização das variáveis. Então, princípios da programação avançada e parametrizada por variáveis FANUC. 1.1. Programação CNC FANUC conforme DIN 66025. Isso aqui seria a programação básica, tá? Então, subentende-se para quem queira entender a programação por variável parametrizada, que entenda bem a programação básica. Só para dar um exemplo, nesses 20 anos de treinamento, dando treinamento para o Brasil todo, para empresas de todo o Brasil, grandes, pequenas, médias, muitas vezes aconteceu de eu chegar numa empresa e o diretor, ou o gerente, ou o chefe do setor, que seja o responsável pela parte de usinagem, falar para mim: olha, eu queria que você desse um curso bem assim avançado, bem rápido, para a gente não perder muito tempo, porque o pessoal aqui já conhece bem a programação. Aí, às vezes eu respondo: o pessoal conhece bem ou pensa que conhece bem? Porque existe diferença entre o pessoal achar que conhece bem e conhecer bem, tá? Então, o que eu diria, eu tenho participado em grupos de usinagem, de CNC nas redes sociais, e tenho visto horrores de besteiras, pessoal ensinando errado outras pessoas, com conceitos totalmente errados, dando aula totalmente errada para as pessoas, com conceitos primitivos que não se usa, uma coisa que se percebe que a pessoa não tem a mínima noção do conceito básico daquilo, tá? E aí a pessoa pensa que sabe bem e está ensinando o outro. E aí isso acontecia nessas empresas. Então eu falava isso para o pessoal e dava o curso básico, avançado, e percebia que faltava muita coisa básica para aquelas pessoas cujos gerentes, diretores e chefes achavam que conheciam bem, e eles achavam que conheciam bem também. E eu percebia que muita coisa para eles era novidade, que coisas básicas. E eles tinham conceitos totalmente errados. Então, o que eu diria para vocês, mesmo sabendo, assistam às aulas de programação da aula 1, às vezes você pensa que sabe bem, tá? E às vezes tem coisinha, uma outra que você vai acabar pegando. Às vezes não é que você não sabe também e é tão ruim assim, não é isso que eu estou dizendo. Cada um tem um grau, e às vezes uma coisinha que você pega a mais é uma coisinha que você aprende a mais, e essa coisinha pode ser importante no momento de dificuldade na empresa, tá? Então, o que eu diria para vocês, assistirem desde a aula 1 o curso de programação, para, mesmo sabendo, agregar uma coisinha a mais, tá bom? O curso não está completo ainda, está andando todos juntos. É difícil para mim conseguir preparar aulas de tudo. Tem curso de programação, de operação, de apalpador, de programação avançada, tal, e essas aulas elas demandam muito tempo para ser preparadas, para ser editadas. Tudo eu que faço, não tem mais ninguém me ajudando, eu faço sozinho, não tem uma equipe que é paga para isso. Nosso trabalho é voluntário. Então, às vezes eu fico até de madrugada fazendo coisa aqui, fazendo aula, preparando aula, e é difícil eu conseguir manter todos os cursos prontinhos. Então, estão avançando, vão avançando junto comigo, vão acompanhando, tá? Agora, eu diria para você, mesmo sabendo, assistam às aulas de programação, às vezes alguma coisinha se pega, tá bom? Então, essa aula começa nessa capinha aqui, ó, você pode entrar naquele site e procurar por essa primeira aula de programação, tá? A aula 1, eu não tenho aqui o número do vídeo, mas vocês podem procurar por lá, tá bom? E vão acompanhando todas as aulas para que entendam bem o básico para poder entender o avançado, ok? 1.2, elementos da programação variável. A representação de variáveis. As variáveis relevantes para o usuário são representadas com o símbolo numérico de hashtag, cerquilha, sustenido, jogo da velha, cada um chama de um jeito aqui. Hoje a moda é a hashtag, né? Só que nos manuais FANUC, isso aqui é chamado de cerquilha, tá
Então, eu vou chamar muitos aqui de Cerquilha porque eu acompanho a linguagem Fanuc. Isso aqui é um curso Fanuc, não é um curso de internet, tá? Não é um curso de rede social. Então, pode ser que até a Fanuc tenha mudado a linguagem, mas os manuais que eu tenho chamam de Cerquilha, tá? Então, a Cerquilha é o número da variável. Então, como que ela é representada? Cerquilha 1 é chamada de variável 1, tá? Então, Cerquilha 1 representa assim. Aqui uma observaçãozinha, tá? A mesma coisa no Siemens é R. Não é usado Cerquilha, é usado R. R1, R2, R3. E no Unipro 80 e Unipro 90, que são comandos mais antigos da Heller, é chamado de P, P1, P2, que são as variáveis do sistema de parametrização, ok? Bom, como é que funciona? Imagine que eu tenho aqui um enorme armário de gavetas, tá? Milhares de gavetas, 15, 20 mil, 30 mil gavetinhas, tá? E aí eu abro uma delas aqui, separo uma delas, né? E abro, eu coloco o valor 100 dentro dela, tá? E fecho novamente. Aí eu quero buscar esse valor 100 novamente naquele armário de variáveis, tudo fechado aqui. Eu vou saber entre lá 30 mil gavetinhas, 40 mil, lá 50 mil gavetinhas, aonde que eu coloquei esse valor 100, se eu querer buscar novamente, vai ser quase que impossível se eu não deixei nenhuma marca na gaveta, se eu não fiz nada de diferente, né? É quase que impossível eu saber novamente onde eu deixei o valor 100. Agora, se eu numerar de 1 para frente, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai embora, até 50 mil, 60 mil. E aí eu lembrar que eu coloquei o 100 na gavetinha variável 3. Como que funcionaria? Como que funcionaria esse caso? Eu iria na gavetinha variável 3 e poderia buscar esse valor ali. Então, se uma programação parametrizada eu programar x variável 3, é a mesma coisa que eu programar x, vai lá e busca o valorzinho que está guardado na gavetinha de memória que está na variável 3 e execute esse valor dentro da palavra x. E aí ele vai até a gavetinha, pega o valor e vem executar x100. É assim que funciona uma programação parametrizada, tá? Então sempre você guarda dentro de armários. Quais são os tipos de armário que existem? São 4 tipos de armários, tá? Existe a variável 0 que vai ser sempre 0. Tá? Então esse aqui, nem sei qual seria a aplicação disso, se tem um valor fixo nela. Não poderia nem ser chamada de variável. Por que variável? É porque o valor que está dentro ela pode variar. Então por isso chamamos de variáveis, que são os parâmetros, parametrizado, né? Então a variável 0 tem sempre o valor 0 dentro dela. E aí as outras 4 quais são? As variáveis locais, você tem 33 gavetinhas, que vai do 1 ao 33. As variáveis comuns, que vai do 100 ao 199. E as variáveis comuns 2, que vai do 500 ao 999. E as variáveis do sistema, que são acima de 1000. Tá? Quais são os valores que eu posso colocar dentro das variáveis que eles admitem? Vai de menos 10 a 47 até a 10 positivo elevado a 47. Tá? Então são valores enormes. Então existem dois grandes grupos de variáveis. As variáveis do usuário, tá? Que vai de 1 a variável 999, que são aqueles 3 primeiros armários, que é o do 1 ao 33, do 100 ao 199 e do 500 ao 599. Tá? Esse aqui seria um grupo de armário. E o segundo grupo, que seria as variáveis do sistema. Tá? A variável do sistema, são as variáveis de 1000 para cima. São as que a máquina usa para o seu processamento. Tá? São as variáveis que são
executadas nas funções de máquina. Isso nós chamamos máquina de controle numérico. Tudo que você programa é transformado em binário e carregado nessas variáveis numéricas. E aí é processado o valor numérico disso. Mais para frente a gente vai saber melhor como é que funciona essas variáveis do sistema. Tá? Então vamos descrever as variáveis. A variável 0, né? A variável 0, o variável 0 tem sempre o valor 0. Esta variável não pode assumir nenhum outro valor, então praticamente não é uma variável, né? A variável de 1, a variável 33, variáveis locais. Então nessa área de armários locais, as variáveis de 1 a 33 são variáveis locais. Ao desligar o comando, essas variáveis são setadas em 0. O que acontece? Os valores somem todos, volta tudo valor 0, zera tudo, tá? Isso quando desligar a máquina, quando parar a energia, que a máquina é desligada. Então desligou o comando por um motivo ou outro, zera tudo. Tá? Na inicialização do programa, então você reinicializar um programa também, essas variáveis devem ser indicados os valores de inicialização. Então quando que você vai usar essas variáveis? Se elas não continuam memorizadas com essas ações aqui. Ó. Então é perigoso você carregar um valor para usar mais tarde. Tá? A máquina pode ser ligada e depois esses valores terem zerados. Então, o ideal é carregar na chamada da subrotina parametrizada. Então, quando você chama, você já carrega os valores dentro dela. Aí não tem perigo delas não estarem sendo executadas com os valores determinados. Tá? Nós vamos ver mais para frente exemplos com esses recursos. Tá? Então, isso aqui são chamadas com carregamento por atributos. Você atribui valor a essas variáveis na chamada. De 100 a 199, variáveis comuns 1. Tá? As variáveis comuns vão de 100 a 199. Ao desligar o comando, são setadas em 0. Também acontece isso aí. Desligou o comando, ou parou a força, qualquer coisa, zera tudo. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Você deve usar essas variáveis e carregar no mesmo momento. Então carrega os valores das variáveis e usam. Tá? É muito comum usar esses valores aqui nas leituras de apalpador. Tá? Então o que você faz? Você lê no apalpador, ele vai para uma dessas variáveis. E aí você já joga dessas variáveis para uma variável dessas comuns 2 aqui. Por exemplo, você mediu o negócio lá e foi para a variável 143. Aí você põe lá variável 700 igual a variável 143. Então você acabou de pegar o valor da variável 143 e jogou numa dessas fixas aqui. Tá? Eles vão ver aqui o que é isso. Então vamos lá. Variáveis de 500 a 999. Variáveis comuns 2. Tá? As variáveis comuns 2, 500 são, ao desligar a máquina, são memorizadas. Elas continuam memorizadas. São as que a gente mais usa. Tá? Então quando você for trabalhar no comando FANUC e for escrever alguma coisa parametrizada, procure usar valores dessa área aqui, tá? A área de variáveis comuns 2, que vai do 500 ao 999. Esses armarinhos aqui, ó, essas gavetinhas aqui, na verdade esse armário grande, né, que contém essas gavetinhas do 500 ao 999, são as que a gente pode usá-las, tá? Então é a ideal, porque elas são memorizadas. E situações que você, por exemplo, aqui que o palpador pega da variável 1 e carrega alguma leitura dentro dessa área da variável 1, você joga os valores para um armarinho desse aqui, para uma gavetinha dessa aqui. Como é que se joga o valor? Você põe na variável 700, que é igual a variável 142, por exemplo. Aí ele pega o valor que está dentro da variável 142 e joga para a variável 700. Então, dentro dessas que a gente colocou, voltando aqui, ó, que são as ideais para a gente usar, que é do 500 ao 999, existem algumas restrições, tá? Pelo fabricante, tá? Eu vou dar exemplo da Heller, que é o que a gente tem mais vivo, né? Mas tem outros fabricantes que podem usar outras variáveis. Então, conforme a máquina que você for trabalhar, você procura olhar quais são as gavetas que estão sendo ocupadas pelo fabricante da sua máquina, tá? Então, e para que ele usa, tá? Então tem algumas áreas aqui que são
reservadas para eles. Elas são até bloqueadas, você não consegue colocar valor lá que volta ao valor anterior. Ou se você põe valor lá e ela não é bloqueada, você põe valor lá, ela pode ser sobreposta por algum outro valor durante uma calibragem da poupador, por exemplo. Tá? Então vou mostrar aqui quais são as, dentro da header, quais são as que são utilizadas por algum sistema que o fabricante usa. Né? Então, vamos lá, as gavetinhas de variável 500 a 509 é usada para calibragem do raio da poupador, né? Raio de calibragem, valores de deslocamento de distância de recuo. Do 510 ao 517, calibragem de vetores também no poupador. 518 521, raio de calibragem de inserto ao poupador. 522 525, raio de calibragem. Então estamos observando aqui que praticamente toda essa área aqui do 510 ao 565 é tudo usado para calibragem da poupador. Se você não tem o poupador na sua máquina, beleza, você está livre para usar isso aqui. Se você tem, evite de usar, que pode confrontar ou atrapalhar uma calibração do seu poupador, tá? Aqui é outra área, né, como exemplo de ocupação de valores, variáveis 800 até 899, foram reservados pela Heller para memorizar valores à máquina para interface do PLC CNC. Então, aqui algumas interfaces também que são ocupadas, né? Então, variável 881, quebra de ferramenta. Então, isso aqui é bloqueado. Existe um software que faz o registro de quebra de ferramenta, que é o controle quebra de broca, que quando ele joga o valor 0 nessa variável, é porque a broca está ok, ele libera o funcionamento da máquina. Se ele joga o valor 1 dentro dessa variável, é porque está quebrada, e dentro da sua rotina vai ter lá um if, que se tiver o valor 1 dentro disso aqui, ele para a máquina e dá um alarme, é o que acontece quando a broca está quebrada. Tá? A variável 850, a posição do X na troca de ferramenta, 851, a posição do Y na troca de ferramenta, 852, a posição de rotação do fuso para troca. Então, ó, essas três primeiras aqui, 850, 851, 852, é usada no ciclo, é uma subrotina que faz a troca de ferramenta também. Quando você programa T1, M6, o M6 na verdade não é uma função M, é um ciclo do sistema que é processado, uma subrotina parametrizada que executa a troca da ferramenta. E dentro desse ciclo existem essas variáveis. O X é a posição, o 850 é o X, o Y é a orientação do fuso para a troca da ferramenta numa máquina MCI 16, por exemplo, que usa esses valores, que é aquela posiçãozinha para o braço trocador certinho, ele girar e pegar a ferramenta do fuso, tá? Aqui é para a troca do pallet, 853 é a posição do Z, que afasta a mesa, que o movimento Z nessa máquina aí é a mesa, né? Então a mesa vai para a posição de troca do pallet em Z. No 854 a posição o pallet gira o B, que é a mesa girando, né? Em graus é o eixo B, ele posiciona em B0 para troca, né? Então essas duas aqui seria para troca de pallet também, que é um ciclo no programa M60. A M60 não é uma função M, sim um ciclo de subrotina parametrizada que executa a troca de pallet. E essas dois parâmetros aqui são para isso. E assim as outras coisas aqui, a controle quebra de broca também, todas essas variáveis é usada no ciclo, tá? E do 900 ao 999 é a interface, né, interface do PLC CNC, também ela é bloqueada e setada pela Heller. Então o que a gente, para evitar ficar olhando essa tabelinha, o que a gente sempre orientou dentro da prática nessas máquinas Heller? Usar a faixa da variável 700. Não, se você está dentro da faixa da variável 700, você nunca vai ter conflito com nenhum outro valor de outra variável que a máquina possa estar usando, tá? Então, a gente adotou isso, vamos brincar dentro da variável 700, tem 100 variáveis para a gente colocar nos nossos programas, tal, que elas são uma faixa que mantém memorizado, pode desligar a máquina, tá? Fácil de localizar na tela da máquina e são livres de qualquer conflito. Introdução dos valores nas variáveis. Como é que faz a introdução dos valores nas variáveis? Então, podemos introduzir valores nas variáveis de duas formas, tá? Então, tem duas formas de eu carregar um valor dentro daquelas gavetinhas de memória, tá?
Uma, digitando os valores nas telas. Então eu vou lá, abro uma tela, mais para frente a gente vê como é que chega nessas telas, um exemplo, né? Então você vai lá e digita o valor e coloca dentro da variável do input lá, e lá vai para dentro da variável e está carregada. Se você vai lá na variável 700, digita o valor 100 lá, e depois no seu programa tem x variável 700, ele vai fazer o x100, tá? Mesmo não sendo carregado pelo programa, tá? E a segunda forma, atribuindo valores via programa, tá? Então tem uma observação muito importante aqui embaixo, né? Essa observação é muito importante. É a ação correta e mais segura introduzir valores via programa. Por quê? Porque o programa ele carrega as variáveis de acordo com a necessidade inteligente e objetiva que o programa tem, tá? Então, digitando, pode haver erro de digitação, pode haver erro de interpretação da letra lá, do número que está sendo digitado. Você digita certo, mas lê errado, né? Está escrito 20, mas você entende 30 e digita 30. Digitou certo, mas leu errado, tá? Então, você tem essas possibilidades de erro. E via programa, não. O programa sempre vai carregar os valores corretos. Evita fraude. Vamos supor que um colega seu quer fraudar você na hora do almoço, vai lá e digita o valor errado dentro de uma variável para você bater a máquina durante o seu processo. Você não está na máquina, vai lá, abre a tela lá e digita um valor errado numa variável que ele sabe que usa no programa que você está trabalhando. E aí você vai executar o programa e colidir a máquina. Você é o culpado. Agora, se atribui via programa, vai lá, digita, o programa vai e sobrepõe o valor que está lá. Então, o programa ele fica sobrepondo o que estiver lá, tá? Então, sempre eu sobreponho. Se você tem um valor 100 lá e no seu programa vem lá variável 700 igual a 200 e está lá o valor 100, ele sobrepõe, põe o valor 200. Tá? É muito mais garantido. Bom, para a introdução dos valores via programa. Então, colocando que o ideal seria carregar valores via programa. Então, o primeiro princípio, então, só numa condição mais de emergência vai que você digitaria um valor lá. Agora, via programa, como é que você faz? Tem duas formas, por atribuição e por uma operação aritmética. Então, tem duas situações, tá? Por atribuição e por por operação aritmética. Então, por atribuição, você atribui um valor, variável 700 igual a 100. E por operação, você põe variável 700 e faz uma conta aqui, uma operação aritmética. Então, nós vamos ver a partir da próxima aula. Então, não percam a continuação desse assunto na aula 2 de 11, que é a manipulação das telas e variáveis parametrizadas, tá? Então, vamos continuando o assunto a partir daqui. Então se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. Então você vai poder entrar nessa tela aqui, né, nesse canal, nesse site e localizar a aula que você bem desejar e clicando em cima da telinha você vai abrir o assunto que você desejar, ok? E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que podem ser úteis para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.